Muito bom dia, prezado telespectador. Quarta-feira, 24 de março de 2021. A sua central de notícias, a sua central de informações, o Conecta News está ao vivo pelo canal 8 da DIL TV e também nas plataformas digitais da Conecta Mais TV. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quarta-feira, 24 de março de 2021. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. Há também chance de chuva durante a tarde. O dia amanheceu com 18 graus e a temperatura à tarde poderá chegar aos 27 graus. Neste momento, fazem 18 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quarta-feira. Começamos pela região. O comércio e serviços em Nova Prata podem funcionar até às 22 horas. E pela Serra e o Planalto, o leilão dos objetos de luxo e obras de arte do Hotel Laje de Pedra reverte as suas verbas para o Hospital de Canela. E as notícias do Estado, poderes do Rio Grande do Sul destinam 70 milhões de reais a hospitais. E na economia, depois da Volkswagen, agora a Volvo e a Mercedes-Benz suspendem a produção de veículos no Brasil pela falta de peças e pelo avanço da pandemia. E pela agricultura, a produtividade do arroz nas lavouras do Rio Grande do Sul é superior a 8,8 mil quilos por hectare. E nas informações internacionais, o destaque fica no Japão. Um incêndio em uma fábrica pode prejudicar a produção de automóveis no mundo inteiro. E pelo esporte, companheiro de cena na Lotus, Johnny Dreyfus, morre aos 62 anos. E na política, em pronunciamento em rede nacional, o presidente Jair Bolsonaro não critica opositores e diz que 2021 será o ano de vacinação em massa. E hoje ele se reúne com governadores e os demais poderes para definir ações nesse momento da pandemia. E pela atualidade, o cantor Paulo Ricardo é condenado a não poder mais cantar clássicos do RPM. O que o Paulo Ricardo vai fazer que agora não pode mais cantar Olhar 43, Beto Guidini? Vai ser complicada a vida dele a partir de agora, né, Thiago? Exatamente, se tá complicado para você, imagina o Paulo Ricardo, que perdeu a música de maior sucesso que ele tinha. Mas, enfim, seguimos com o início do Conecta News em alguns instantes, Monalise Canali com as nossas informações, e o nosso giro começa, claro, pela região, para você saber o que está acontecendo próximo das nossas cidades. Agora são 8 horas e 5 minutos. O município de Nova Prata e o Sicredi renovam um convênio para o programa União Faz a Vida. Na terça-feira, dia 23, nas dependências da Prefeitura de Nova Prata, estiveram reunidos o prefeito Alcione Graciutin, o chefe de gabinete Eduardo Brena, o presidente da cooperativa do crédito de Sicredi Ibiraiaras, Rio Grande do Sul, Sadi Bento Rigotti, o gerente das unidades de atendimento de Nova Prata, Leandro José Mignoni, e Irene Seganfredo, a secretária municipal de educação, Loreni Schaffer Tonin, e a coordenadora pedagógica local, Dulcima Sangali. O objetivo do encontro foi a renovação do convênio entre o município e a Sicredi, através do programa União Faz a Vida, que é a principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi. O projeto tem o objetivo de possibilitar a construção, a vivência de atitudes e valores de cooperação e cidadania por meio da prática da educação cooperativa, contribuindo assim para a educação de crianças e adolescentes. A secretária da Educação de Nova Prata acredita que essa parceria, além de contribuir para a qualificação dos professores, permitirá a construção de um fortalecimento de valores que contribuirão para a formação de cidadãos cooperativos e atuantes socialmente. E o município faz parte desse programa desde 2019, sendo que nesta terceira edição darão seguimento ao projeto 3 escolas municipais: o de Educação Infantil Vó Elisa, o de Ensino Fundamental Reinaldo Kerbini e a do prefeito Najib Stella Elias. Muito bem, também informação importante aqui para a cidade de Nova Prata, avança a campanha de vacinação. Os idosos com 72, 71 e 70 anos receberão a vacina no dia de hoje, quarta-feira. E os idosos com 72 e 71 serão vacinados também no dia de hoje. Depois disso, aqueles que tiverem 70 anos receberão o imunizante no dia 25. Todos os munícipes com essa idade deverão comparecer no posto de saúde central na rua Flores da Cunha com seu comprovante de endereço, CPF, carteira de vacinação e também
identidade. Em caso de chuva, a vacinação será transferida para a rodoviária para evitar aglomerações e acontecerá no sistema drive-thru das 8 às 11h45 e das 13h30 às 15 horas. E agora, Monalise Canali, ao vivo conosco, trazendo as informações do nosso núcleo de jornalismo e contando como está o clima nessa manhã de outono aqui nas ruas de Nova Prata. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Exatamente. O outono chegou no último final de semana e a gente já nota a diferença da temperatura propícia mesmo da estação. O clima hoje está bastante agradável, temos o dia nublado, mas não temos aquele frio e nem aquele calor. Então ele está bastante agradável. Se você ainda não saiu de casa, uma manga curta com certeza vai dar conta do recado. Falando um pouco do nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje teremos uma reportagem do quadro Acontece, lá do município de André da Rocha, falando sobre o projeto de passeios públicos, que foi implantado e está sendo realizado em parceria da prefeitura com os moradores do município. Então, na sequência, os guris vão chamar a reportagem, você pode entender um pouco mais desse projeto que iniciou há alguns anos e que está dando resultados. O pessoal, inclusive, conversou conosco e dá seu relato sobre as melhorias, sobre a volta da segurança, digamos assim, que as crianças podem ter próximos à escola. Também a gente faz o convite para que todos continuem na nossa programação. Na sequência, finalizando o Conecta News, teremos o informe aqui do município de Nova Prata, desta vez com a secretária de Assistência Social, Janaína Casanova, que fala sobre todos os projetos que estão sendo e já foram desenvolvidos pela assistência social nesses 2 meses e pouquinho mais de administração. Também a gente faz o convite para o Algo a Mais, a partir das 10h30, ele inicia ao vivo com a Laura e seus convidados, e às 11h45 temos então o Expresso Meio-Dia. Hoje à noite deixamos também o convite para o programa Mulheres, a partir das 21 horas ao vivo, recebendo o Rudinei Zorzo, que vai falar sobre a morte. É um dia que vale ser vivido. Então, a nossa programação, deixamos o convite para você, telespectador, que está nos acompanhando, para que fique ligadinho nosso dia todo. Estamos cheios de programação para você. Trazendo as atualizações sobre os casos da Covid-19, tanto de Nova Prata quanto de Veranópolis, a gente tem, felizmente, uma queda no número de casos. E a gente tem, então, 18 pessoas hospitalizadas no Hospital São Pellegrino Laziose, lá no município de Veranópolis, mas também temos mais 10 outros munícipes, mais 10 veranenses daí internados em outros hospitais da nossa região. Desses internados, 3 pessoas necessitam de leitos de UTI, as mesmas 3 que já vêm há um tempo aqui se repetindo, então a gente espera que logo mais esse pessoal consiga ser transferido. De ontem para hoje, então, tivemos 11 novos casos e temos 60 pessoas com Covid ativo no município de Veranópolis. Falando um pouquinho de Nova Prata, nós temos então 17 pacientes internados no Hospital São João Batista. Desses 17, 6 pessoas estão em ventilação mecânica, aguardando aí um leito de UTI. Também o mesmo caso do município de Veranópolis, são pessoas que já estão há um tempo, inclusive ontem tivemos o falecimento de mais uma senhora de 60 anos, que aguardava leito há uns 15 dias mais ou menos aqui no hospital. Infelizmente veio a óbito, sentimentos à família. Também tivemos 7 novos casos e temos 93 casos ativos aqui em Nova Prata. Como sempre, a gente ressalta a importância dos cuidados, da não aglomeração e do distanciamento social. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês e deseja a todos um ótimo dia. Muito obrigado pelas informações, Monalise. E agora, Beto, informações e notícias sobre o distanciamento controlado e os horários aqui em Nova Prata. Isso mesmo, são 8h11. Segundo o Decreto Municipal de Nova Prata, expande até às 22 horas o horário de atendimento dos bares, restaurantes e lancherias. A cidade de Nova Prata, no último domingo, dia 21 de março, adequou seu decreto municipal às medidas menos restritivas decorrentes do retorno da congestão. No documento, além das regras da bandeira vermelha permitidas, consta a autorização de recebimento de público em bares, restaurantes e lancherias das 5 às 22 horas. Nos regulamentos do Estado é apresentada a liberação até apenas às 18 horas. Nessas informações são repassadas aí pela reportagem da Rádio Estúdio e nós temos aí algumas posições. A Promotoria de Justiça aqui de Nova Prata afirma que o regramento
dos decretos estaduais estabelece um horário até às 18 horas e informou ao município que deve promover as alterações. De outro lado, ontem nós também recebemos aí a presença do presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Gilmar Perusso, onde foi publicada uma lei que estende o horário do comércio, bares e restaurantes até às 22 horas. Possíveis situações podem se desenrolar, como, por exemplo, discussões judiciais. Por hora, seguem valendo estas regras que nós temos em mãos. E seguindo as informações agora por Protásio Alves, o município de Protásio Alves recebe mais de 80 doses da vacina para os nascidos em 1949, 50 e 51. E o município de Protásio Alves também recebeu ontem, dia 23, mais de 80 doses da vacina contra a Covid-19, que serão destinadas a esse público. E a vacinação desta faixa etária acontecerá hoje, quarta-feira, dia 24, no drive-thru, em frente à Unidade Básica da Saúde, e sem descer do carro. O horário é das 9 às 10h30. E todos devem portar comprovante de residência, cartão SUS, municipal e também CPF. E nas informações agora para Nova Bassano, que nós temos aí, a vacinação de idosos de 70 a 79 anos é amanhã. A Secretaria Municipal de Saúde informa que nos dias aí, hoje e amanhã, 24 e 25 de março, será dada sequência à vacinação desta faixa etária, ou seja, toda uma década aí dos 70 aos 79. Para aqueles que ainda não fizeram, a vacinação será do drive-thru e os idosos deverão ir até o parque de eventos e aguardar juntamente com seu familiar dentro do veículo, que a equipe de enfermagem vai realizar a vacina. Vale a pena ressaltar que o idoso e seu familiar deverão estar obrigatoriamente usando máscaras e quem for receber o imunizante deve portar CPF, carteira de identidade e também aí a carteira de vacinação, se tiver. E por Vila Flores, programas e benefícios sociais que utilizam o cadastro único. Diversos programas e benefícios sociais do governo federal utilizam o cadastro único como base para a seleção das famílias. Por exemplo, a Bolsa Família, programas habitacionais, isenção em taxas de inscrição em concursos públicos, benefício e prestação continuada, tarifa social de energia elétrica. Os estados e municípios também utilizam os dados do cadastro único como base para seus programas sociais. E nas informações para a Terra da Longevidade, em Veranópolis, a Secretaria de Saúde informa que também tem etapa de vacinação nessa semana. Em todos os postos de saúde estará disponível a primeira dose para os idosos de 70, 71 e 72 anos e possíveis longevos acima dos 73 que ainda não se vacinaram. Os idosos devem se dirigir ao posto de saúde de referência nos horários aí de vacinação das 8 da manhã às 16 horas, sem fechar ao meio-dia. É importante dar uma telefonada para o posto de saúde antes, ver se tem fila, se não tem, e levar os seus documentos de identificação. E segundo por Veranópolis, o estímulo da compra do comércio local será peça-chave para a recuperação econômica dos estabelecimentos de Veranópolis. Por 3 semanas, comércios e serviços tiveram que fechar suas portas por conta do decreto estadual que instituiu regramentos mais rígidos no setor econômico, com o objetivo de barrar o avanço da pandemia. No último domingo, dia 21, porém, o retorno da congestão foi oficializado e a possibilidade de retorno das atividades efetivado. Mesmo podendo abrir seus estabelecimentos, as dificuldades econômicas irão perdurar por um tempo e o papel da comunidade será central. Segundo o vice-presidente e diretora do comércio da CIV, Rúbia Sense Freitas, ela reforça a importância dos veranenses comprarem do comércio local, visto que, com essa prática, cada munícipe estará auxiliando os empreendedores que precisam dessa venda para sua própria subsistência. Além disso, ajuda no fomento da economia local. E ontem iniciou uma campanha por um protesto em Bento Gonçalves, que diz que o turismo não é vilão. E essa campanha terá aderência aí dos participantes também na cidade de Veranópolis, né? Algumas manifestações de forma online serão feitas e a Secretaria do Turismo da cidade diz que vai aderir a esse tipo de manifestação, que entende que os movimentos que o turismo gera não podem ser aí penalizados nesse momento, a exemplo do que já aconteceu com o comércio.
E 3 bairros receberão iluminação de LED em Veranópolis. A Secretaria de Infraestrutura de Veranópolis, por meio de equipe terceirizada, está instalando cerca de 120 novos pontos de iluminação de LED nas vias públicas, com mais movimento de 3 bairros do município. No bairro São Francisco, serão instaladas aproximadamente 40 lâmpadas em trechos das ruas Giuseppe Garibaldi e Júlio de Oliveira. Já nos bairros Santo Antônio e Pôr do Sol, serão instalados cerca de 80 pontos de iluminação de LED em trechos das ruas Capitão Pellegrino Gusso, Vereador Ademir Simoneto, João Paulo II e Travessa Picete. E as melhorias na iluminação nas vias públicas geram mais segurança e, consequentemente, mais qualidade de vida a todas as pessoas que transitam por essas ruas. E avançando pelas informações agora da Serra e do Planalto, esse grande protesto que ocorreu em Bento Gonçalves teve repercussão em todo o estado. A manifestação do setor do turismo pelo retorno das atividades sensibilizou diversas pessoas. E sobre o slogan "O turismo não é vilão", diversas cidades gaúchas que estão com a economia fortemente afetada e ligadas ao segmento turístico estão pedindo aí a atenção das autoridades para a retomada de forma segura. Estabelecimentos exibirão panos pretos em suas fachadas, representando o luto decorrente da proibição de atendimento. Profissionais, por meio das redes sociais, vão compartilhar relatos e situações causadas pela restrição das atividades. E as cidades que aderirem à campanha também estamparão outdoors aí nas suas entradas com o logotipo, que é o mapa do Rio Grande do Sul, pintado de preto, e a faixa "Turismo não é vilão". E, segundo o portal Jornal Semanário, bombeiros de Bento Gonçalves são imunizados contra a Covid-19. Integrantes do efetivo operacional do Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves receberam ontem, terça-feira, a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. A aplicação ocorre seguindo o cronograma das etapas de vacinação das Secretarias de Saúde dos municípios de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Pinto Bandeira. De acordo com a corporação, os imunizantes foram disponibilizados pelos 3 municípios, onde a corporação realiza o trabalho de salvamento e resgate. Isso mesmo, então nós vamos avançando, a vacinação, já são diversas faixas etárias, estamos chegando na faixa dos 70 anos de idade, outros profissionais já vão recebendo os imunizantes, como no caso do Corpo de Bombeiros aí de Bento Gonçalves. Beto, nas últimas semanas nós notamos, sim, através dos fatos e das notícias que a gente traz, um avanço significativo na imunização, mais faixas etárias vão recebendo. Toda semana as prefeituras da região estão desenvolvendo campanhas de vacinação com diferentes idosos por enquanto. Nós esperamos que tenhamos uma continuidade nessas campanhas, de forma aí de que cada vez mais pessoas possam ser imunizadas. Os números estão baixando do ponto de vista dos últimos 30 dias. Parece que aquela escalada vertiginosa que nós tivemos aí no começo do mês de março, ela começa a ganhar uma certa estabilidade. Claro que não dá para comemorar, mas a imunização tem uma parcela muito grande de ter reduzido o número de casos e ter controlado esse momento que nós passamos, que ainda é bastante crítico. Não aliviamos a barra. Ontem nós tivemos aí a notícia de que o Brasil inteiro atingiu a marca de 3.000 óbitos diários causados exclusivamente por Covid-19, o que é um número alarmante, ou seja, demonstra o pico da pandemia no Brasil inteiro. Diversas fábricas e multinacionais de segmentos que tinham produção aí corrente durante os 7 dias da semana estão paralisando suas atividades, seja pela falta de insumos ou de peças ou pelo mesmo próprio avanço. Nós temos manifestações de setores econômicos avisando de que o Brasil precisa, nesse momento, passar por uma séria reforma no sentido de ter protocolos sanitários mais vigentes, que deem aí uma vazão e esvaziem os sistemas de saúde que estão colapsados. O momento, claro, é extremamente delicado. E a única saída, a única luz que nós temos no fim do túnel de toda essa situação é, claro, por hora, as vacinas. E nós esperamos que semanalmente possamos imunizar cada vez mais camadas da população que estarão protegidas do avanço dessa doença. Está acontecendo lento, mas está acontecendo, né, Tiago? E seguindo as informações aqui, para você que tem gato, Tiago, um caso raro de contaminação de Covid-19 em felinos é confirmado em Caxias do Sul. Uma gata doméstica teve confirmação de contaminação da Covid-19 em Caxias do Sul.
A situação ocorreu após o animal apresentar sintomas da doença, cerca de 2 semanas depois de seus donos terem contraído a doença. O animal foi testado e teve confirmado o diagnóstico. No Rio Grande do Sul, esse é o primeiro caso confirmado desde o início da pandemia. Só que falta agora o Mime ficar contaminado com Covid, né? É brincadeira. Até agora nós não temos notícias tão perto da gente desse tipo de situação, mas esperamos que os mimosos possam se salvar dessa doença também. Aliás, o que é muito comum de se comentar e muitas vezes a gente não repara no que acontece, né, Beto? O SARS-CoV-2, esse vírus que surgiu, o novo coronavírus, ele se espalhou pelo mundo inteiro e até agora ele tem abatido somente a espécie humana, né? Os animais se tornam imunes a ele. Alguns casos são confirmados de contaminação. Casos raros, né? Casos raros de contaminação, mas por enquanto só pega no ser humano. O que será que a natureza quer dizer para nós, né? Que a menor criatura do mundo inteiro, a mais simples em estrutura biológica, acaba derrubando o ser que até então mantém a hegemonia em todo o planeta. Somente os seres humanos são afetados. Eu acho que a natureza está dando um recado bem sério para essa espécie. E seguindo as informações aqui, segundo o Gaúcha ZH, o leilão de obras de arte e objetos de hotel Laje de Pedra arrecada recursos para o Hospital de Canela. O leilão de obras de arte e de objetos do hotel Laje de Pedra vai beneficiar o Hospital das Caridades de Canela. O evento online, realizado pela família Druck, em parceria com LDP, em Canela, está marcado para o próximo sábado, a partir das 19 horas. Muito bem, boas ações aí. O Laje de Pedra que vai passar por uma grande revitalização. Um grupo de investidores adquiriu o famoso hotel e agora um grande investimento vai transformá-lo aí num padrão chamado 6 estrelas. O acervo antigo foi leiloado e o recurso entregue ao Hospital de Canela. E agora, seguindo com informações lá de Gramado, olha o absurdo dessa notícia, Beto. Pelo portal Petro News, uma mulher é presa na cidade de Gramado, acusada de fingir o próprio sequestro para extorquir o pai. Ela tem 27 anos e foi presa pela Brigada Militar na última segunda-feira. Segundo informações, a brigada foi acionada para atender uma ocorrência de extorsão mediante sequestro. Conforme o comunicante, ele recebeu mensagens de aplicativo onde a filha estaria em cárcere privado, inclusive sendo enviada a foto dela amarrada e ameaçada com uma faca. A guarnição, juntamente com a Força Tática, realizaram um planejamento de uma operação de resgate. Os criminosos exigiam dinheiro para liberar a vítima que tinha sido presa. A família estava desesperada. Depois de muitas ameaças, foi estipulado um valor e um local onde seria feita a entrega do resgate. Na madrugada, um carro veio buscar o dinheiro e foi abordado na Avenida Central de Gramado. Na carona do veículo do transporte de aplicativo estava a suposta vítima, filha que estava sendo sequestrada. Porém, ela havia vindo buscar o valor, sendo desmascarada toda a farsa. Ela articulou o falso sequestro para extorquir o pai. Com 27 anos, a autora confessou ser viciada em drogas e que estava devendo dinheiro para os traficantes locais. Ela acabou sendo detida em flagrante. Que triste fato, hein, Beto Guidini? Muito triste. E um fato triste também que aconteceu em Ciríacos. Um homem acusado de desfigurar o rosto da ex-companheira é preso pela Polícia Civil em Passo Fundo. Na tarde da terça-feira, a Polícia Civil, através da DP de Ciríaco, coordenada pelo delegado Diogo Ferreira, efetuou a prisão preventiva de um homem pelo crime de tentativa de feminicídio em Passo Fundo. A prisão, decorrente de investigação pela delegacia, decorrente do fato ocorrido na madrugada do último sábado, em uma festa clandestina na cidade de Ciríaco. E o preso agrediu a ex-namorada, causando diversas lesões, inclusive a quebra do maxilar da vítima. Além disso, o preso agrediu fisicamente outras 4 mulheres e 4 homens que tentaram ajudar a vítima. E o preso já possui outros 9 registros vinculados a crimes contra ex-companheiras. Que fato triste esse também, né? Enfim, só que a gente tem que começar do primeiro preceito. Essa agressão aconteceu em uma festa clandestina. Então, repense um pouco, né? Que quem se sujeita a uma festa clandestina em dias como esses, bom sujeito não é. Então, esse tipo de fato poderia ter sido evitado se o pessoal sossegasse o facho em casa. Não justifica a agressão, não justifica o fato.
A mulher está internada no hospital de Passo Fundo, a situação dela é grave, os ferimentos foram extremamente danosos, mas ocorreu em uma festa clandestina, como outras tantas que acontecem por aí, e esse tipo de evento, sim, acaba sendo o vilão dessa pandemia e acaba disseminando o vírus. Então, vamos evitar esses acontecimentos tristes que ocasionam direta ou indiretamente dor em diversas famílias. E agora, nas informações do estado do Rio Grande do Sul, uma grande notícia que veio à tona ontem: os poderes e órgãos com autonomia financeira no Rio Grande do Sul reuniram o seu caixinha e juntaram 70 milhões de reais. Esse dinheiro será repassado exclusivamente aos hospitais do estado para auxílio na manutenção e também no combate à pandemia. A verba será para custeio de leitos, medicamentos, insumos, pessoal, além do pagamento das folhas de diversas casas de saúde. Uma boa notícia, uma boa mobilização entre os poderes e os demais órgãos, Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, entre outros órgãos que têm autonomia financeira, juntaram seus valores e deram uma resposta para a sociedade na forma de dinheiro repassado aos hospitais, que nessa hora, obviamente, precisam de todo e qualquer investimento. E uma notícia recente que saiu, Tiago: o governador sanciona a lei que torna o ensino das redes pública e privada atividade essencial no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite sancionou, na tarde de ontem, terça-feira, a lei que reconhece a educação nas redes pública e privada como atividade essencial no Rio Grande do Sul. A medida aprovada pelo deputado da Assembleia Legislativa na semana passada. Isso não obriga a reabertura das escolas, mas define que como essenciais as atividades destinadas à educação infantil, ao ensino fundamental e ao apoio pedagógico dos estudantes. E o status da atividade essencial para a educação é apoiado pelo Sindicato Intermunicipal de Estabelecimentos de Educação Infantil do Rio Grande do Sul, que tratou do assunto em reunião na manhã da terça-feira. E os recém-impossados secretário Augustinho Meirelles, à frente da Secretaria de Apoio e Gestão Administrativa Política, e a Assessoria Jurídica do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, SINEP, informou em nota que está analisando se há alguma possibilidade de retorno às aulas presenciais com a aprovação da lei, mas com a orientação no momento é que a instituição permaneçam fechadas, pois segue valendo a decisão judicial que proíbe as aulas presenciais. E seguindo com boas notícias no combate a essa situação pandêmica, o Exército, através do grupamento de Nova Santa Rita, distribuiu a diversas cidades gaúchas, 23 municípios do interior, mais de 16.500 medicamentos do chamado kit intubação. 24 casas de saúde que estavam com os estoques de maneira crítica receberam os insumos na tarde de ontem. E a distribuição foi ditada aí pela Central de Abastecimento da Secretaria Estadual de Saúde. Eles foram adquiridos através de uma ata de registro de preço nacional e são distribuídos aí pelos oficiais do Exército. Dexamedetomina, etomidato, morfina, propofol e fetalamina, que são os medicamentos mais utilizados em casos graves, agora abastecem diversas cidades que nós recebíamos relatos até ontem que estavam com os estoques comprometidos, como por exemplo São Leopoldo, que utilizava aí inclusive sedativos de uso veterinário, agora tomara que tenha recebido material desse lote distribuído. E segundo o Portal Sul 21, com a saúde em colapso, o Comando Militar ignora pedidos de Leite e não informa a situação de seus hospitais no Rio Grande do Sul. Com o agravamento da crise do coronavírus no Rio Grande do Sul e o esgotamento do sistema de saúde público e privado, o governador Eduardo Leite enviou ofício ao general do Comando Militar do Sul, Valério Stanfo Trindade, pedindo a disponibilização dos leitos clínicos e de UTI dos hospitais militares existentes no Estado, para que fossem colocados à disposição da Central de Regulação da Secretaria Estadual da Saúde, a SES. Com a justificativa para o pedido, Leite destacou que o aumento exponencial da demanda e a exacerbação do uso da capacidade de leitos hospitalares do Rio Grande do Sul. Disse ainda que os esforços conjuntos são essenciais para o enfrentamento da pandemia para garantir assistência hospitalar à população doente de Covid-19. No ofício enviado no dia 5 de março, o governador solicitou também
o compartilhamento dos dados da taxa de ocupação dos leitos existentes nos hospitais controlados pelo Comando Militar do Sul. E pega essa informação pelo portal Isto É, replicando uma notícia da Folha de São Paulo. O Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camaquã, que fica a 130 quilômetros de Porto Alegre, solicitou ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e ao CREMERS, o Conselho de Medicina Local, na última segunda-feira, que investigue uma médica que atuava na unidade de tratamento intensivo por ela ter utilizado um procedimento experimental e sem comprovação científica. Sabe o que ela fez, Beto? Fala-nos. Ela diluiu comprimidos, ou enfim, pegou o próprio medicamento de hidroxicloroquina e transformou ele numa solução inalável e deu para os pacientes fazerem nebulização. Isso não tem nenhum aporte de estudo ou nenhuma forma, segundo a reportagem, que seja nos padrões da medicina utilizáveis. E, de acordo com a assessoria jurídica do hospital, a médica também descumpria protocolos de segurança de forma costumaz. Por isso, foi desligada do corpo clínico e aí reportadas informações aos órgãos competentes. Então, aí teve quem tentou experimentar e não gostaram da experiência, Beto. E olha uma notícia boa aqui, Tiago. Segundo a Rádio Taquara, a campanha abre aspas, feijão na panela, fecha aspas, arrecada mais de 1,5 toneladas de alimentos em Igrejinha. A campanha de arrecadação de alimentos intitulada Feijão na Panela arrecadou no último sábado mais de 1,5 toneladas de alimentos para distribuição de cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade em Igrejinha. A ação foi organizada pelo gabinete da primeira-dama, Carla Horley, e agora os itens arrecadados serão organizados em cestas básicas e a serem destinados às famílias mais necessitadas. E falando sobre situação hospitalar, algumas notícias chegam para nós, a gente tem que dar um destaque especial, começando, por exemplo, por essa do Hospital de São Jerônimo. Na última segunda-feira, o diretor do hospital esteve aí na Câmara de Vereadores fazendo um apelo dizendo que, abre aspas, é quase um filme de terror. A instituição apela por recursos para custeio de suas atividades após a ampliação de leitos de UTI e dos atendimentos relacionados à pandemia. Segundo os administradores, haviam 64 pacientes internados nos leitos de Covid, 22 estavam entubados em UTI, o que é muito além da capacidade da Casa de Saúde. E segundo o portal JP Litoral, Tramandaí implementa a ferramenta Google Sala de Aula para aulas remotas em 2021. A Rede Municipal de Ensino de Tramandaí conta, no ano letivo de 2021, com a ferramenta Google Classroom, ou Sala de Aula para a realização de aulas remotas. O Google Sala de Aula é uma plataforma para a gestão do processo de ensino e aprendizado. Conforme o próprio nome sugere, o objetivo do Classroom é oferecer aos alunos e professores uma sala de aula virtual. E o Google Sala de Aula é uma das ferramentas do G Suite for Education, um conjunto de apps gratuitos do Google feito para medidas para as escolas e professores que oferecem vantagens como segurança integrada com várias camadas sem custo extra, drive limitado e e-mail livre de propagandas. E a ferramenta G Suite também são baseadas em nuvem e podem ser usadas facilmente nas aulas remotas, como agenda, Gmail, Meet, planilhas, apresentações, formulários, entre outros. Muito bem, para a gente encerrar as notícias do estado, ontem um fato inusitado aconteceu. Por sorte, era um alarme falso. Uma ameaça de bomba na prefeitura de Esteio movimentou aí os membros do GAT e do BOP da Polícia Civil, que estiveram aí na prefeitura para investigar. Segundo a assessoria de imprensa, as informações eram falsas, Houve uma comunicação de ameaça de bomba que depois não foi constatada, pois nenhum artefato foi localizado. Mas o fato chama atenção. Por que alguém faria uma ameaça falsa de bomba numa prefeitura, Beto Guidini? Muito estranho. Agora são 8h36. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção.
Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Você assiste o The Night toda quinta-feira? Se não assiste, tá perdendo muita coisa, porque nessa quinta-feira temos um convidado especial. Um dos mais renomados pediatras de toda a nossa região. Eu estou falando de Dr. Neri Volpato. Estará contando a sua história aqui nesse sofá. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Retornando ao vivo para a sua central de notícias e informações, o Conecta News. Agora vamos falar de economia e agricultura, as informações do mercado financeiro e também as notícias internacionais. Beto Guidini. Isso mesmo, Tiago. Mas antes vamos falar sobre a previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quarta-feira, de tempo nublado aqui em Nova Prata. Há também a chance de chuva durante a tarde. O dia amanheceu com 18 graus e a temperatura à tarde poderá chegar aos 27 graus. Agora fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E falando em economia, segundo o portal Agora no Vale, a arrecadação federal bate recorde de 127,74 bilhões em fevereiro. Depois de iniciar o ano em queda, a arrecadação federal reagiu e bateu um recorde em fevereiro. No mês passado, o governo arrecadou 127,74 bilhões de reais, alta de 4,3% em relação a fevereiro de 2020, descartada a inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Essa é a maior
valor registrado para esses meses de fevereiro do considerado para o IPCA. E segundo o valor veio acima do previsto pelos agentes financeiros. Segundo as pesquisas Prisma Fiscal divulgadas todos os meses pelo Ministério da Economia, os analistas do mercado projetavam arrecadação de 118,16 bilhões no mês passado. E quem vai bater o recorde, mas não é de arrecadação, mas sim de bom dia, sou eu aqui hoje, Beto. Márcia Turani, a dona Carmen Corso, o Dani Carlos Bolzan, a Fabiane Sasso e a dona Maria Dolores, que estão conectadas conosco. Um bom dia para todos vocês. Bom dia, um abraço para os nossos telespectadores. E seguindo as informações da economia, segundo a CNN Brasil, a Mercedes anuncia que vai suspender a produção no Brasil por causa da pandemia. A montadora Mercedes-Benz anunciou ontem, terça-feira, a suspensão da sua linha de produção por causa do avanço do número de casos Covid no Brasil. As atividades produtivas das fábricas de veículos comerciais de São Bernardo do Campo e Juiz de Fora, Minas Gerais, serão interrompidas na sexta-feira, com retorno previsto para 5 de abril. E diz que o intuito alinhado do Sindicato dos Metalúrgicos quer contribuir com a redução de circulação de pessoas neste momento crítico do país, administrar a dificuldade do abastecimento de peças e componentes da cadeia de suprimentos, além de atender à antecipação dos feriados por parte das autoridades municipais, diz a montadora em nota. Caso as medidas restritivas continuem em vigor depois de 5 de abril, a Mercedes vai conceder férias coletivas para grupos alternados de funcionários produtivos de acordo com o planejamento das fábricas. E não é só a Mercedes-Benz que está paralisando sua produção lá em São Bernardo do Campo. A Volvo, em Curitiba, fábrica de caminhões, também está parando de produzir. Isso por dois motivos: o avanço da pandemia e a ausência de peças, principalmente os componentes eletrônicos. A Volvo, num primeiro momento, vai atingir a essa parada 2.000 funcionários e depois mais 1.700 também serão remanejados. Num primeiro momento vai ser feita uma paralisação, de suspensão das suas atividades e depois, no mesmo molde aí, já das demais fabricantes, serão aplicadas férias de maneiras alternadas. A gente soma aí, então, Beto Guidini, nessa última semana, Volkswagen, Mercedes-Benz e Volvo, 3 grandes montadoras multinacionais que têm sede no Brasil com fabricação própria, que estão suspendendo as suas produções, seja pelo avanço da pandemia, o elevado número de casos, ou seja também pela ausência de componentes e peças que muitas vezes dependem da cadeia internacional de fornecimento. Ou seja, os fatos falam por si. Nesse momento, nós temos as maiores fábricas e as mais pujantes empresas que trabalham no Brasil com valor agregado de mercado, ou seja, produtos de alta tecnologia, que envolvem grandes números de funcionários em diferentes pontos do Brasil que estão parando a sua produção por conta dessa situação causada pela pandemia. Um ano após começar, nós tivemos um grande lockdown, me lembro agora, exatamente um ano atrás, nós estávamos com as atividades paralisadas, depois avançamos, tivemos altos e baixos, mas um ano após a pandemia, as grandes multinacionais brasileiras do setor automotivo vão desacelerando ou até mesmo interrompendo a sua produção, lembrando que a GM em Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, também está paralisada por conta dessa situação. As grandes companhias começam a entrar nesse movimento de recesso das suas atividades por conta da situação epidemiológica. Isso traduz um recado muito claro de como está a nossa realidade. Agora, falando de casos de economia também, segundo o Olhar Digital, a Apple é multada em 10 milhões de reais por vender iPhones sem carregador. O Procon de São Paulo, órgão de defesa do consumidor, multou na sexta-feira a Apple em 10 milhões de reais por vender os novos iPhones sem carregador. A entidade entende em prática como abusiva, baseada no Código de Defesa do Consumidor. O acessório foi retirado dos aparelhos da empresa no lançamento do iPhone 12 em 2020. Os aparelhos comprados após a mudança da postura da empresa vinham sem o adaptador da tomada, apenas com o cabo. Os fones de ouvido também foram retirados. E segundo a Biritech, a decisão é parte dos objetivos ambientais da Apple, por se tornar 100% neutra em emissão de carbono até 2030 e reduzir o lixo eletrônico.
e os modelos do catálogo anteriores passaram também a ter apenas o cabo na caixa. E olha aí, mas enfim, se o setor da indústria vai passando por restrições e paralisações voluntárias, o que vai muito bem, obrigado, é o agronegócio. E falamos, por exemplo, do mel. Nos 2 primeiros meses de 2021, a exportação brasileira cresceu 112%. Mais de 2.000 toneladas do produto in natura foram exportadas para o exterior, num faturamento de mais de 6 milhões de dólares. Esse faturamento cresceu de forma bastante vertiginosa. Em primeiro lugar, o Piauí, como o maior produtor de mel. Depois vem aí o Paraná, que também está produzindo bastante. E o principal destino do mel brasileiro é os Estados Unidos. Depois a Alemanha, o Canadá, os Países Baixos, o Reino Unido e o Panamá, que tem comprado grandes quantidades de mel. Tu gosta de mel, Beto Guidini? Muito, muito. Sempre tem o mel, Thiago. E é uma boa notícia para o Brasil, né? Exportação de mel. Sempre tem mel, Beto? Sempre tem o mel. Por isso que tu é esse docinho. Obrigado, Thiago. Agora, seguindo as informações sobre a agricultura, agora falando do arroz, a produtividade das lavouras no Rio Grande do Sul é superior a 8,8 mil quilos por hectare. A diretoria executiva do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, informou que, de acordo com o último levantamento da evolução da colheita, com dados do dia 18 de março, já apontado 31,45% da área colhida, a produtividade média do estado aqui no Rio Grande do Sul, naquele momento, era de 8 mil toneladas por hectare. Esse dado passará a ser divulgado dos levantamentos das próximas semanas. Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz de todo o Brasil, especialmente na metade sul do estado, Camaquã, Pelotas, São Lourenço, enfim, várias cidades aí, Cachoeira do Sul, que produzem de forma exponencial o grão e agora contabilizam bons números. Mas por falar em números, a gente tem que agradecer o grande número de patrocinadores que nos apoiam. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas, Tá na Roda Pneus, 30 anos, 30 prêmios no Auto Center mais completo da região. Mercados Porta, a sua saúde é o que importa. Unimed, Vale das Antas, Adilnet Telecom e Franco Moda Masculina, que agora trazem as informações do mercado financeiro. E começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,51. O euro, R$ 6,53. A libra, R$ 7,58. Já pela Bolsa de Cereais, a soja máximo, R$ 166,00 mínimo, R$ 158,50. O milho máximo, R$ 86,00 mínimo, R$ 82,00. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 89,35 e mínimo R$ 85,85. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 288,50, mínimo R$ 280,70. E arroba da vaca máximo R$ 279,30 e mínimo R$ 261,60. E para você saber que tudo nesse mundo globalizado é conexo, tudo está interligado, ontem nós falávamos sobre um agravamento da pandemia na Europa, né? A Alemanha apertando as suas restrições, enfim, e as notícias não sendo tão boas vindas do velho mundo, e aí nós temos uma situação. O mercado financeiro completamente no vermelho, todas as bolsas do mundo inteiro ontem fecharam em baixa e nesse momento também estão operando em queda. Ibovespa aqui no Brasil, a queda de 1,5% na casa dos 113 mil pontos. Nos Estados Unidos, Dow Jones queda de 0,94% e o Nasdaq queda de 1,12%. Todas as bolsas europeias agora também operam em queda. Nikkei em Tóquio, uma queda de 2% e a chinesa Xangai queda de 1,30%. Para falar que não é todo mundo que está caindo, Beto Guidini, a bolsa da Austrália, se alguém tiver investimento na Austrália, lá pelo menos está valorizada em 0,5%. O resto, todo mundo com nota vermelha. E quais são as notícias do mundo que a gente tem para passar nessa manhã, Beto? Agora nós vamos para as notícias internacionais. 8 horas e 52 minutos e começamos pelo portal Diário do Centro do Mundo. Biden anuncia um investimento de 3 trilhões de dólares em estímulo econômico.
Os conselheiros econômicos do presidente Biden estão reunindo um pacote abrangente de 3 trilhões de dólares para impulsionar a economia, reduzir as emissões de carbono e estreitar a desigualdade econômica, começando com um plano gigante de infraestrutura que pode ser financiado em parte por meio de aumentos de impostos sobre empresas e os ricos. Depois de meses de debate interno, os assessores de Biden devem apresentar a proposta de gastos ao presidente e aos líderes do Congresso nesta semana, bem como iniciar o contato com a indústria e grupos trabalhistas. Na segunda-feira, a conselheira nacional do meio ambiente, Gina McCarthy, discutiu seus planos de infraestrutura e o seu papel no combate às mudanças climáticas em uma reunião com executivos da indústria de petróleo e gás. Muito bem, olha aí os Estados Unidos, para quem quer exemplo de governos liberais, né? Está investindo, o Estado vai resgatar a economia, um pacotaço de 3 trilhões de dólares, acho que é dinheiro que cabe aí se empilhado na cidade inteira aqui de Nova Prata, talvez dá espaço de segurar, mas vai colocar todos esses valores para recuperar a economia norte-americana. Fica o recado aí, quando as grandes crises chegam, o Estado precisa sim vir resgatar a economia. Muita atenção para quem pede menos Estado nas relações, né? Quando o troço aperta, é os governos quem tem que abrir a cinta aí e liberar dinheiro. Quem sabe o exemplo de Joe Biden sejam seguidos por outros, né, Beto? E agora, segundo as liberações aqui, Thiago, segundo o portal UOL, os parques temáticos da Disney, da Califórnia, reabrirão em 30 de abril. 2 parques temáticos da Walt Disney, no estado norte-americano de Califórnia, reabrirão em 30 de abril para um número limitado de pessoas, informou a empresa na quarta-feira, mais de um ano depois do fechamento dos locais para ajudar a combater a pandemia de Covid-19. Inicialmente, se limitará a um público de cerca de 15% da capacidade, disse o executivo-chefe da Disney, Bob Chapek, à emissora de televisão CNBC. E olha aí as informações, você está acostumado a ver festa clandestina? Muito bem, em Miami Beach, né, um dos destinos mais procurados da Flórida, uma festa que começou no último domingo, reuniu mais de 1.000 pessoas e se estendeu. Segundo as informações aí, essa festa descoordenada é para comemorar o fim da pandemia nos Estados Unidos. O que aconteceu, né? Mulheres rebolando seminuas em cima dos carros, enquanto homens lançam pacotes de dinheiro. As autoridades estenderam o estado de emergência para tentar controlar toda essa manifestação de pessoas que é incomum. E dizem aí os chefes de polícia que esse público não é o público turístico normal que Miami Beach recebe. E estão passando serviço para dar conta desse pessoal, Beto. E ainda falando sobre os Estados Unidos, um jovem de 21 anos é indiciado por ataque que matou 10 pessoas. Um homem de 21 anos foi indiciado por assassinato no tiroteio de segunda-feira, dia 22, em um supermercado em Boulder, no estado do Colorado, que terminou em 10 mortos, incluindo um policial, anunciou a polícia local em entrevista coletiva na terça-feira. O agressor está hospitalizado por ter sido ferido em uma perna, e a sua condição é estável e deve ser transferido para a prisão em breve, declarou o chefe da polícia de Boulder, Mary Seddle. Esse é o segundo tiroteio no país em uma semana. O primeiro aconteceu em Atlanta, onde 8 pessoas da comunidade asiática foram mortas por um jovem de 21 anos. E ainda não se sabe a motivação do atentado em Boulder. E agora, para a gente encerrar as notícias internacionais, um incêndio em uma fábrica de microchips no Japão pode aí paralisar a produção de veículos no mundo inteiro. Toyota, Nissan, Honda e outras montadoras japonesas correram nessa última segunda-feira para avaliar o impacto na sua produção por conta de um incêndio na fábrica de chips da Renes Electronics, uma das maiores fabricantes no mundo inteiro de microchips e semicondutores para veículos. Segundo as informações, a fábrica vai levar mais de um mês para retomar as suas operações e isso deve comprometer a produção de automóveis no mundo todo. Agora são 8 horas e 57 minutos, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa, voltamos já.
Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Pessoal, na próxima quarta-feira, dia 24, teremos a presença do professor Rudinei Zorzo, com o tema A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com o cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Retornando ao vivo para o Conecta News nessa manhã, agora vamos falar de esporte, tem uma matéria especial no bloco Acontece. Beto Guidini, o tempo continua nublado lá fora? Isso mesmo, Thiago. Agora são 9h01. E a previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. E há também chance de chuva durante a tarde. O dia amanheceu com 18 graus e a tarde poderá chegar aos 27 graus. Neste momento, fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações agora falando sobre esportes. E segundo o portal Globo Esporte, uma ideia de fazer futebol une a dupla Grenal. Pelo que se ouve falar dos integrantes do Grêmio e o Inter, eles coincidem sensatamente em um ponto importante do futebol do alto rendimento. Se for para trazer jogador mediano, cuja resposta é uma loteria, não faça o negócio.
e o risco é alto de criar um teto para um jogador feito em casa que poderia, caso tivesse chance, dar resposta igual ou superior ao contratado. E os melhores times da história do futebol brasileiro sempre tiveram harmônico casamento entre jogadores experientes e jovens, desde que todos eles com qualidades técnica ou física para compor uma ideia coletiva de time. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tanto o Grêmio e Internacional não vão fazer loucuras nas contratações, nem trazerem medalhões para o estádio Beira-Rio, nem para a Arena. Isso porque os clubes estão ajustando o seu caixa. O Grêmio, do ponto de vista financeiro, tem mais bala na agulha para ir ao mercado e buscar reforços do ponto de vista que se enquadrem nesse perfil. E não fará loucuras como, por exemplo, as do Cruzeiro, de contratar grandes jogadores que levaram o time à pior bancarrota do futebol brasileiro. O Inter, a situação financeira é menos sólida do que a do Grêmio, mas tem buscado boas contratações e acertou a mão trazendo o jovem chileno Palacios. Outras posições demandariam reforço no grupo, mas seriam jogadores raros e caros. As apostas é mesclar na dupla Grenal os garotos que vêm da base com contratações pontuais de custo-benefício bom para os clubes aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, estão aliando o talento dentro de campo com a capacidade de pagamento do setor administrativo para não gerar grandes crises de caixa. E agora falando do Inter, né, Thiago? Segundo o portal UOL, com Taisso de saída, Shakhtar avalia a contratação de jovem lateral do Inter. Shakhtar Donetsk é o novo interessado no Vinícius Tobias. E segundo apurou aqui, o clube ucraniano já começou uma movimentação nos bastidores para tentar a contratação do jovem lateral direito do Internacional de apenas 17 anos, que há meses também tem sido observado por grandes clubes da Europa, como o Juventus da Itália e o Manchester City da Inglaterra. E nas primeiras abordagens, Shakhtar avisou que estaria disposto a pagar até 6 milhões de euros, 39 milhões de reais na cotação atual, pelo negócio e principalmente gostaria de fechar o quanto antes o acordo, que, no entanto, teria validade somente em junho de 2022, quando o jogador tiver completado 18 anos. E no lado gremista, Léo Pereira surge como uma opção no ataque a partir dos treinos de grupo realizados no centro de treinamento. Garotos foram ao campo em preparação ao jogo da próxima quinta-feira contra o Juventude, enquanto os jogadores que voltam das férias ficaram na academia. Essa é a semana de preparação do Grêmio e o destaque é Léo Pereira, que deve fazer parte do elenco principal. E segundo o portal Esporte do R7, o companheiro de cena na Lotus, Johnny Dumfries, morre aos 62 anos. O piloto britânico Johnny Dumfries, que foi companheiro da equipe de Ayrton Senna na Lotus em 1986 e venceu as 24 horas de Le Mans em 1988, faleceu aos 62 anos, informou na segunda-feira o portal da Fórmula 1. Dumfries, cujo nome verdadeiro era John Colin Christian Stewart, ganhou alguma repercussão no Brasil após as notícias de que Senna supostamente o teria escolhido para ser o segundo piloto da Lotus, uma vez que perspectivas de ter um colega mais competitivo como o também britânico Derek Warwick. Muito bem, a saudosa equipe Lotus, o carro preto que Ayrton Senna dirigiu aí nos anos 80, até hoje tido pelos fãs como o carro mais bonito que Ayrton já pilotou. Beto Guidini, matéria especial agora no bloco Acontece? Isso mesmo, Thiago. No quadro Acontece de hoje, que agora são 9 horas e 6 minutos, muitos projetos estão sendo desenvolvidos no município de André da Rocha, e um deles é o dos passeios públicos, que beneficiaram diversos munícipes. Vamos conferir nesta matéria. No ano de 2017, iniciou um projeto de mobilidade urbana aqui no município de André da Rocha. O ano agora é 2021 e esse projeto está dando certo. Nessa reportagem nós vamos te apresentar um pouco mais sobre toda essa história. Estamos aqui para falar de uma parceria que deu certo, prova de que a parceria entre a comunidade e a administração pública dá grandes frutos como esse do passeio público. Iniciou em 2017 essa parceria com os proprietários e a administração municipal
dos passeios públicos e melhoramento dos que já tinham, né? Com a inclusão da acessibilidade e mobilidade para futuros, como não temos muitos casos aqui em nosso município, mas caso venha a ter. As ruas que foram contempladas com esse projeto dos passeios públicos foi a Avenida Buarque de Macedo, parte da Avenida Mantino Vieira Hoffmann, a Rua Hortêncio Machado e a Marcolino Fonseca. Além de deixar as nossas ruas com a estética mais bonita, ela contribui com a segurança de todos os pedestres, tanto os de nossa comunidade quanto os de que nos visitam. E dentro da disponibilidade de recursos, esse programa seguirá nas demais ruas durante todo o mandato. Na realidade, o passeio público, além de tornar o ambiente mais bonito, é de proporcionar maior segurança aqui para nós, principalmente por ser a rua onde tem a escola, transitam muitas crianças. E então, antes eram poucas casas que tinham calçadas aqui na nossa rua e não eram padronizadas. Agora, então, com essa parceria com o município, foi padronizada as calçadas e aí as crianças podem transitar pelas calçadas e com maior segurança. Antes, principalmente nos dias de chuva ou inverno, as crianças tinham, em alguns pedaços, para não sujar os seus calçados, elas tinham que caminhar na rua. E aí, como transitam os carros aí na rua, isso proporciona maior segurança para elas. Até agora tem umas quantas crianças na rua, então elas podem correr, podem brincar aqui, além de já ter colocado a rampa de acessibilidade, né? Então, graças a Deus é que nós não temos muitas pessoas que necessitam disso, mas já é necessário e bom para caso tenha algumas pessoas que necessitem já ter aqui daí nas calçadas. Para mim foi ótimo, porque melhorou 100%, né, com a calçada. Antes não tinha só o calçamento assim, né? Agora, para mim tá ótimo. Além do bem-estar da pessoal andar nas calçadas, houve o benefício de, por exemplo, até o pó, que tinha muita terra, pó e coisa assim, terminou, porque não entrou mais barro na cidade, né? Depois vem essa etapa aqui, que nós estamos nessa calçada aqui, que foi uma coisa mais útil ainda, além do embelezamento. Porque aqui tem o problema do colégio, estudante, tudo converge ali, né? O ônibus escolar, todo mundo, né? Então, na hora do pique, na chegada e na saída, principalmente, nunca houve nada de desastre. Mas era um perigo constante, por falta de calçada. Eles caminhavam na rua, né? Vinha auto, ônibus, tudo na rua, né? E aí, com o calçamento, isso aí aliviou, né? Aí, porque é um perigo as crianças andar, se descuidar, né? Ainda bem que os chofeiros são cuidadosos, né? Mas sempre tem o perigo, né? Então, esse aí foi o grande benefício que teve para o nosso município, foi isso. Além de embelezar, os cuidados de perigo de trânsito e tal. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed.
Promoção tá na Roda Pneus. 30 anos, 30 prêmios. Tá na hora de aproveitar. Produtos e serviços com descontos e preços especiais. E ainda você concorre a 30 prêmios. Venha conferir a promoção de aniversário da Tá na Roda, o Auto Center de Nova Prata, na Júlio de Castilhos, esquina com a Cônego Pérez. Telefone 3242-1070. Tá na Roda. 30 anos, 30 prêmios para comemorar com você. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Retornamos ao vivo para o nosso último bloco nessa manhã de quarta-feira. Vamos falar para você dos boletins epidemiológicos e também os fatos da política e da atualidade. Teve pronunciamento em rede nacional ontem do presidente Jair Bolsonaro e nós vamos trazer os principais resumos para você. Beto Guidini, manhã nublada de outono. Você gosta de manhãs nubladas, Beto? O outono é bom, Thiago. Eu também acho o outono uma ótima estação. Ela deixa a gente mais introspectivo, mais bucólico, mais pensativo, faz refletir. Não é aquela intensidade do verão, ao mesmo tempo que não tem o recolhimento do inverno. O outono é um bom meio termo. Isso mesmo. E falar nisso, a previsão do tempo para esta quarta-feira é de tempo nublado aqui em Nova Prata. E há também a chance de chuva durante a tarde. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde poderá fazer 27 graus. Neste momento faz 19 graus em Nova Prata. E agora nós vamos apresentar os boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos ativos são 93. Pacientes internados no Hospital São João Batista, 17. Casos novos, 7, confirmados em UTI, 5. Em ventilação mecânica no Hospital São João Batista, 6 pessoas e óbitos confirmados, 27. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 9, em isolamento 12, hospitalizados não temos nenhum, óbitos foram 2 óbitos. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 38, pacientes curados 382, óbitos 3. Cotiporanenses sob monitoramento, 87 pessoas. Pela cidade de Guaporé, casos confirmados, 3.072. Ativos, 159. Recuperados, 2.867. Internados, não temos nenhum. E internados no Guaporé temos 15. E em outros municípios, 7 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos, 17. Casos hospitalizados, 5, óbitos, 10. Casos em isolamento e monitorados, 99. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos, 60. Casos negativos, 5.099. Óbitos, 31. Hospitalizados, 14. E em outros hospitais,
10 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos ativos 125, óbitos 8, internações 14 e pessoas em monitoramento 199. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 2, hospitalizados 2 e óbitos 7 pessoas, casos isolados 30. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, cativos temos 5 pessoas, confirmados 102, em isolamento domiciliar 18, descartados e óbitos temos 3. Pela cidade de Serafina Correia, casos confirmados 1.965, óbitos 13, tratamento domiciliar 62. Em análise, 59 pessoas. Essas são as informações que nós temos para hoje dos boletins epidemiológicos. E agora nós vamos seguindo as nossas informações, vamos para a parte da política. Agora são 9h18. Segundo o portal da CNN Brasil, sem criticar opositores, Bolsonaro agora diz que 2021 será o ano da vacinação. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV que o Brasil conseguirá vacinar toda a população até o fim do ano. 2021 será o ano da vacinação dos brasileiros, afirmou o presidente, e as vacinas estão garantidas. E Bolsonaro adotou a postura comedida, sem citar opositores e nem restrições de circulação de pessoas adotadas por governadores, medidas que vem criticando repetidamente. E o presidente também falou em medicamentos ou tratamentos que defende para a Covid-19. Muito bem, no pronunciamento ontem em cadeia nacional, no dia em que o Brasil somou aí o recorde de óbitos por conta da Covid-19, foram mais de 3.200 pessoas que fizeram a sua partida em um único dia no Brasil. O presidente também falou que a situação atual na qual nos encontramos é em função das novas variantes do vírus que tem causado um contágio maior, com uma maior letalidade. Ele falou que o Brasil será autossuficiente na produção de vacina e que até o final do ano atingiremos a produção e a imunização com mais de 500 milhões de doses. A produção nacional vai garantir ao Brasil a autonomia frente a novas variantes que possam surgir do coronavírus no futuro. Ele diz que até o final deste ano a imunização será completa e nós retornaremos à nossa vida normal. Uma postura muito clara, houve aí uma mudança de postura do presidente, que em momentos anteriores, eu me recordo bem ao pronunciamento de um ano atrás, quando ele disse que tinha que se abandonar o conceito de terra arrasada e que a doença não passava de uma gripezinha. Essas frases bateram forte e repercutem até hoje. Na noite de ontem, com sensatez que um líder de uma nação deve ter num momento difícil como esse, ele teve uma postura ao menos um pouco mais comedida, não desferiu ataques a ninguém, não procurou culpados e trouxe a solução para o momento através da imunização. Agora nós aguardemos, de que a produção local e as importações deem conta o mais rápido possível da imunização de toda a população. Eu estou aguardando a minha vacina. E você, Beto? Eu também estou esperando por ela, Tiago. E seguindo com as informações aqui, ontem à tarde foi movimentado no STF, Segundo o portal CNN Brasil, o STF decide que Moro foi parcial ao condenar Lula no caso do triplex. Quer fazer esse comentário, Tiago? Vamos lá, o caso do triplex, como diria aí os populares memes da internet. Existem duas situações correndo no STF envolvendo o ex-juiz federal Sérgio Moro e os casos nos quais ele julgou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para faltar só mais um ex nessa informação, só basta dizer que um é ex-marido do outro. Brincadeira. Mas enfim, essa briga de pessoas muito influentes na sociedade brasileira, na política e na justiça, foi parar no Tribunal Máximo da Nação. E além daquela decisão do ministro Fachin sobre a incompetência que anulou as condenações, e nós já fizemos um amplo debate sobre isso aqui no Conecta News,
existe também um outro julgamento sobre a imparcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. O que isso quer dizer? O juiz, quando assume aí a presidência e a condução de um processo penal para julgar algum crime na qual uma pessoa é denunciada, ele deve ser imparcial. Ele deve ouvir os dois lados e tomar a sua decisão de acordo com a lei, os fatos, as provas e os argumentos trazidos. Houve aí a arguição de suspeição, que é uma ferramenta processual para dizer este juiz foi imparcial, ou foi parcial, aliás. Ele puxou o balim para o lado de alguém na sua decisão. E o STF, mediante a segunda turma, que é composta por 5 ministros, fez as suas votações. Até então, a situação estava empatada. Se não me engano, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram a favor da parcialidade de Moro, ou seja, pela anulação também desses processos, nesse argumento da parcialidade. De outro lado, nós tínhamos o ministro Fachin e Carmen Lúcia, que haviam se pronunciado no final do ano de 2018, se não me engano, porque os dados são muitos, votando contra essa parcialidade. O voto de Minerva, até então, da segunda turma, ficava por conta do novo ministro Cássio Nunes Marques, que tomou posse esse ano. Ele se pronunciou na tarde de ontem e votou contra essa suspeição, ou seja, julgou que Sérgio Moro atuou de acordo com o dever que ele tinha que cumprir. Até então, 3-2, a parcialidade de Moro estava garantida, porém, Carmen Lúcia mudou o seu voto no final da tarde de ontem e disse que, revendo os fatos e também as provas e os argumentos, ela acredita que Sérgio Moro tem agido com parcialidade e ele foi declarado suspeito. Ou seja, mais uma leva de anulações podem se estender não só aos processos que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas também em outros processos julgados por Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Agora, o que pode acontecer de fato é essa situação ser levada ao plenário do Supremo e os 11 ministros, então, decidirem. Por enquanto, o placar é 3-2, isso pode haver recurso e nós aguardaremos as novas situações de que o que vai acontecer, nesse caso bastante complicado, Beto. Bem complicado, Thiago. E ainda falando sobre o STF, segundo o portal G1, o ministro Marco Aurélio nega pedido de Bolsonaro para barrar decretos de Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul sobre o isolamento. O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar os decretos dos governos do Distrito Federal da Bahia e do Rio Grande do Sul, que instituíram medidas de isolamento social para conter a pandemia de Covid-19. Com isso, ficam mantidos os decretos que, entre outros pontos, determinaram a limitação do funcionamento de atividades consideradas não essenciais e estabeleceram um toque de recolher para diminuir a circulação de pessoas do fim da noite e da madrugada do dia seguinte. E o Palácio do Planalto informou que não se manifestará sobre a decisão do ministro. E falando no Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, o médico cardiologista, assumiu o posto. Ele é o 4º ministro da Saúde em um ano e a cerimônia foi a portas fechadas no gabinete do presidente da República. Ele substituirá Eduardo Pazuello e foi anunciado na semana passada. E agora Queiroga, no pior momento da pandemia, tem que segurar o rojão e achar solução para tantas situações que nós estamos passando. E segundo o portal Estúdio, o ministro defende escolas técnicas com currículo ditado por empresas. O ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, anunciou que espera lançar em breve em um projeto piloto para testar a viabilidade de um modelo de ensino técnico cujo currículo pode ser desenvolvido levando-se em conta as cadeias produtivas regionais, o que ele chamou de escolas profissionalizantes distritais, explicou Pontes ao participar no dia 23 em um seminário digital realizado pela Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação de Tecnologias Digitais, o Brascom.
E na informação que nós temos aí do Poder Legislativo no Congresso Nacional, o presidente do Senado, Renan Pacheco, quer uma força-tarefa para a compra de vacinas. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, defende projetos de lei que garantam a ampliação de leitos. Os presidentes do Congresso se reuniram com empresários, donos de hospitais e de planos de saúde, buscando soluções para antecipar a imunização. O Congresso também está trabalhando em medidas que garantam resultados melhores daqui para frente. Essa aqui eu só tenho uma manchete, Thiago. Segundo o portal da Folha de São Paulo, o Ministério da Saúde afirma acordo com a indústria e vai distribuir medicamento utilizado em UTI. Muito bem, aí o Ministério da Saúde tem aí buscado formas de amenizar a distribuição dos kits usados para intubação, e vários acordos estão surgindo. E a próxima informação que eu tenho pelo Diário do Centro do Mundo: chefes de unidades de terapia intensiva de UTIs ligam o uso do chamado kit Covid ao maior risco de morte de pacientes internados. O chamado kit Covid, que estava lá se vinculando, né, com diversos medicamentos utilizados, né, entre eles muitos defendidos a plenos pulmões por diversos membros dos poderes executivos e também por outros médicos, né? Disseram aí informações da BBC que chefes de UTIs do Brasil inteiro relatam que com a nova variante, o uso desses medicamentos não tem colaborado para os pacientes e inclusive tem prejudicado. E segundo as informações que temos, pesquisadores encontram novas alterações em linhagens do SARS-CoV-2. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e instituições parceiras detectaram novas variantes genéticas em amostras do SARS-CoV-2 coletadas no Brasil. Segundo a Fiocruz, foram encontradas 11 sequenciamentos genéticos, alterações importantes na proteína Spike-S, que é um dos principais alvos de anticorpos produzidos pelo corpo humano para combater o vírus. E rapidinho para o final do programa, médicos pedem isolamento social e coordenação e união total entre os poderes no Brasil. Um comitê com 80 associações independentes de conselhos médicos reafirma a ineficácia dos tratamentos utilizados com o kit de precoce e pede isolamento social e prevenção. Essas notícias surgiram todas ontem à tarde, um manifesto dos corpos clínicos de diversas partes do Brasil. É uma notícia boa. Segundo o portal Exame, a Ambev construirá usina de oxigênio e doará a produção para UTIs de São Paulo. A Ambev construirá uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto e doará toda a produção para a rede de unidades de terapia intensiva do estado de São Paulo, disse na segunda-feira o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia. E em reunião com representantes de fornecedores de oxigênio, coordenada pelo governador João Dória, Garcia disse que foi garantido o abastecimento de oxigênio para os hospitais de São Paulo. Olha lá a informação que nós falamos no começo. Paulo Ricardo foi condenado pela 20ª Vara Cível da Justiça de São Paulo e ele está proibido de cantar as músicas do RPM nos seus shows, a menos que tenha a concordância expressa do tecladista Schiavon, coautor das canções. Por exemplo, Louras Geladas, Olhar 43 e Rádio Pirata, do RPM, que era a maior banda de rock da década de 80, não poderão mais serem executados. O ponto central dessa disputa é um contrato assinado em 2007, no qual os músicos se comprometeram a não explorar individualmente o nome do RPM, e o vocalista terá que pagar uma indenização de R$112 mil mais juros e correção aos antigos colegas. Bandas de rock que terminam na justiça, isso também acontece aqui no Brasil. E agora falando do exterior, eu vi esse vídeo, é muito bonito. Segundo o portal da CNN Brasil, sem turistas por conta da pandemia, golfinhos são flagrados nadando em Veneza. Sem turistas por causa do lockdown, a cidade de Veneza recebeu uma visita inesperada. Golfinhos apareceram nos famosos canais da cidade italiana. Pelo menos 2 golfinhos foram vistos passeando pelo litoral da cidade, que atravessa a segunda semana de lockdown.
E as imagens mostravam os mamíferos nadando próximo à Praça São Marcos, um dos pontos mais visitados de Veneza. Muito bem, encerrando o Conecta News dessa manhã, eu quero mandar um abraço para o seu João Luiz da Costa, desejando uma boa quarta-feira a todos vocês. Nós retornamos amanhã, 8 horas da manhã. Um bom dia para você, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores. O Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.